No episódio de hoje, histórias de caminhoneiro de terror, um compilado de histórias sinistras e macabras que não aconteceram de verdade, mas poderiam ter acontecido com você. História 1. A última parada na estrada 66. Meu nome é Osvaldo. Sou caminhoneiro há 23 anos, desde o tempo em que celular era luxo e se guiar pelas estrelas ainda fazia sentido. Conheço cada curva da BR-101, cada posto da Transamazônica, cada silêncio da noite rodando pelo interior do país. Mas tem um trecho, tem uma estrada, que eu evito até hoje. E se você for esperto, vai evitar também. Era uma terça-feira qualquer de outubro. Peguei uma carga leve de eletrodomésticos saindo de Feira de Santana, com destino a São José do Rio Preto. A rota era tranquila, mas o GPS, teimoso, me jogou por uma estrada secundária pouco conhecida, a Estrada 66. Dizia ser um atalho. Nunca confie em atalhos. A noite caiu pesada, como um cobertor de chumbo. A lua parecia um olho cego no céu, apenas me observando sem dizer nada. E a estrada? Bom, a estrada parecia respirar. A cada quilômetro, as faixas no asfalto pareciam mais apagadas. As árvores se fechavam, como se a floresta estivesse tentando engolir o caminho. O rádio chiava, e nem mesmo o som do motor quebrava aquele silêncio grosso, o tipo de silêncio que parece ter dentes. Foi então que vi um homem parado no acostamento. Usava um paletó cinza, chapéu e segurava uma maleta. Nada muito estranho se não fosse por um detalhe. Ele acenava para trás de mim. Olhei pelo retrovisor. Não havia ninguém. Acelerei. 50 metros depois, outro homem. Mesmo paletó. Mesma maleta. Mesmo aceno. Para trás de mim. O suor escorreu pelas costas. Meu corpo reagia antes da mente entender. Aumentei a velocidade. 100 por hora. 120. O caminhão rugia como uma besta sendo espancada. E mesmo assim, lá estava ele. De novo. Parado no acostamento. Acenando. Era como se o tempo tivesse enganchado, preso numa repetição doentia. Um loop. Comecei a gritar sozinho na cabine. Xingava o GPS, o frete, o mundo. Mas o mundo não respondia. Até que o farol iluminou algo à frente. Algo errado. Era um posto de gasolina abandonado. As bombas estavam corroídas, o letreiro despencando. Mas o pior era o letreiro eletrônico piscando, ainda ligado, com uma única palavra. Entre. Meus dedos viraram chumbo. O caminhão entrou sozinho. Eu juro por tudo que é sagrado, eu não virei o volante. Mas ele virou. Como se mãos invisíveis estivessem no controle. Fui parar em frente à lojinha do posto. As luzes estavam apagadas, mas uma televisão lá dentro estava ligada, transmitindo um vídeo de segurança. Mostrava a mim mesmo chegando no posto. Mas o relógio marcava 3 horas e 12 minutos da manhã. E ainda eram 2h47. Nesse momento, tudo congelou. Um som grave, úmido, começou a ecoar, como um choro afogado ou uma risada cheia de dentes. A porta da loja se abriu. Não havia ninguém visível. Mas o cheiro era de terra molhada, diesel e carne apodrecida. De repente, reflexos no para-brisa. Reflexos de pessoas atrás de mim, dentro do caminhão. Mas eu estava sozinho. Girei a chave. Nada. A bateria estava cheia, mas o motor se recusava. Na tela da TV, meu reflexo sorriu e estendeu a mão, como se dissesse: agora é sua vez. Eu saí correndo da cabine. Nem pensei. Apenas corri, os pés afundando na lama imaginária que antes era asfalto. O posto parecia se afastar, como se o mundo estivesse se dobrando em volta de mim. E no meio da estrada, lá estava ele, de novo, o homem da maleta. Mas agora ele estava de frente. E o rosto não tinha traços. Era uma massa cinza, lisa, como uma máscara de argila, sem olhos, sem boca, sem história. Ele abriu a maleta. E lá dentro havia um volante. O mesmo volante do meu caminhão. E eu entendi. Aquilo não era um homem. Era um recrutador. A estrada
Era um cemitério de motoristas. E agora era minha vez de fazer parte dela. Acordei horas depois, deitado na sarjeta. O sol nascendo, os pássaros cantando. Meu caminhão estava ao lado, desligado, mas o tanque cheio, a carga intacta. Tudo parecia um sonho, exceto por um detalhe. A chave não funcionava mais. E sobre o painel, havia um paletó cinza, dobrado cuidadosamente, com uma pequena etiqueta costurada por dentro. Bem-vindo à equipe. Essa história não aconteceu de verdade, mas poderia ter acontecido com você. História 2. A última entrega. O nome dele era Batista, caminhoneiro das antigas. Destemido, bruto, mas com um coração que batia mais pela estrada do que por qualquer ser humano. Ele dizia que o asfalto era como o mar, e o caminhão, seu navio. Só que naquela noite, o mar estava revolto. E o vento soprava como se quisesse avisar alguma coisa. Era meia-noite quando ele recebeu a ligação da transportadora. Uma entrega urgente. Um pacote pequeno, mas sigiloso. Coisa de gente rica, disseram. Saía de um galpão, abandonado na beira da BR-050, e ia até uma chácara no meio do nada, entre Catalão e Cristalina. O pagamento era o triplo do normal. Ele hesitou. Algo naquela proposta tinha gosto de coisa errada. Mas quem vive da estrada aprende a engolir o medo com um gole de café frio e seguir em frente. Ao chegar ao galpão, a primeira coisa que notou foi o silêncio. Um silêncio denso, gorduroso, que grudava na pele. O lugar estava escuro, mas havia uma única luz acesa, tremeluzindo como uma vela prestes a apagar. O pacote estava lá. Era uma caixa de madeira, com inscrições em latim queimadas a ferro. Mortem porta qui aperit. Era o que estava escrito na caixa. Batista não sabia latim. E, para falar a verdade, nunca foi de perguntar demais. A caixa foi colocada no baú do caminhão por um homem alto, pálido, de olhos fundos e expressão de quem já havia enterrado muita coisa. Inclusive, a própria alma. Ele não disse uma palavra. Só entregou um envelope com o endereço e desapareceu na escuridão. Batista seguiu viagem, mas a estrada não estava mais do mesmo jeito. Era como se ele estivesse dirigindo dentro de um pesadelo, onde tudo era familiar, mas ao mesmo tempo errado. A vegetação parecia se curvar em direção ao caminhão, como se quisesse sussurrar alguma coisa. Os postes de luz piscavam, mesmo nos trechos em que não havia energia. E o rádio? Bom, o rádio sintonizou sozinho numa estação que só transmitia estática e gemidos abafados. Às 2h47 da manhã, Batista viu algo no retrovisor. Era uma figura de branco, correndo atrás do caminhão com os braços esticados, como se implorasse por ajuda. Mas a estrada estava deserta. Ele apertou os olhos. A figura sumiu. Minutos depois, ela apareceu de novo. Dessa vez, do lado da estrada, parada, olhando direto para ele. A pele era cinza, os olhos vazios, e a boca tremia como se quisesse gritar, mas sem som. Quando o farol iluminou o rosto, Batista sentiu um arrepio que começou no calcanhar e terminou na nuca. Ele pisou fundo. O motor rugiu como um animal ferido. E então começou a chover. Mas não era chuva comum. As gotas batiam no para-brisa como se fossem unhas. Tinham cheiro de ferrugem, de sangue velho. E no meio da tempestade, ele ouviu algo vindo do baú. Um som que nunca deveria sair de uma caixa de madeira. Respiração. Batista parou o caminhão. Saiu. Foi até o baú, com as mãos tremendo. A chave do cadeado parecia quente demais. Quando abriu, nada. A caixa estava fechada. Mas agora havia pegadas molhadas do lado de fora da caixa. Pegadas de pés descalços, pequenos, como de uma criança. E elas iam em direção à cabine do caminhão. De volta ao volante, a cabine estava gelada.
O vidro embaçado formava palavras, escritas por dedos invisíveis. Volta. Ele apagou com a manga da jaqueta. Tentou dar partida. O motor tossiu 3 vezes antes de ligar. A estrada parecia mais escura. O GPS piscava sem parar. E pela primeira vez em anos, Batista chorou. Um choro miúdo, engasgado, que não vinha dos olhos, mas da alma. Como se ele soubesse que aquela entrega não era só a última do dia, mas a última da vida. Ele chegou a tal chácara por volta das 4 da manhã. Um portão enferrujado e uma casa de janelas lacradas com madeira. Tudo parecia morto ali, sem energia, sem sinal de vida. Mas a porta estava aberta. Batista deixou a caixa na varanda e virou as costas. Foi quando ouviu a caixa se abrindo, sozinha. Ele não olhou, não precisava. Aquilo que estava ali já estava com ele, desde o primeiro quilômetro. No espelho retrovisor, a estrada não mostrava mais o caminho por onde ele veio. Mostrava apenas escuridão, como se o mundo tivesse se esquecido dele. E naquela madrugada, fria, perdida em um ponto entre o real e o impossível, Batista continuou dirigindo. Mas não sabia mais para onde. Porque a última entrega dele era ele mesmo. Essa história não aconteceu de verdade. Mas poderia ter acontecido com você. História 3. O Homem do Capuz no Marco 234. Era por volta das 2h40 da manhã quando Osmar, caminhoneiro veterano, cruzava a BR-116, cortando o sertão como uma faca no couro. Na boleia, só o som do motor e a respiração dele. Pesada, como se puxasse ar de dentro de um poço escuro. Ele já tinha feito aquele trecho centenas de vezes. Mas naquela noite, algo no ar parecia denso demais. Como se a estrada respirasse com ele. Como se o asfalto, ainda morno do sol do dia, estivesse sussurrando. Na altura do marco 234, os faróis varreram algo estranho na margem da pista. Um homem parado, imóvel, capuz cobrindo o rosto, braços soltos, como um boneco largado na beira da cama. Nada de novo. Podia ser só um andarilho. Mas Osmar sentiu um arrepio que desceu da nuca até o cóccix. A sensação era de que aquele homem não tinha olhos. Mas via tudo. Seguiu adiante. Pisou mais forte no acelerador, como se a velocidade fosse um exorcismo. Mas 5 minutos depois, lá estava ele de novo. O mesmo homem, no mesmo marco. Osmar brecou. Olhou no retrovisor. Ninguém atrás. Ninguém à frente. Tô ficando doido, murmurou. Jogou água no rosto. Respirou fundo. E seguiu. 10 minutos depois, na curva do viaduto da Ponte Seca, ele surge pela terceira vez. Mesmo capuz. Mesmo março. Mesmo silêncio assassino. Só que agora, ele estava no meio da estrada. Osmar freou com tudo. A carreta quase girou. O farol iluminou o rosto escondido. E por um segundo, o capuz tremulou com o vento. Não havia rosto. Só um buraco negro. Um vazio em forma de homem. Osmar gritou, mas o som não saiu. O rádio ligou sozinho. Estava chiando. E por trás do chiado, uma voz repetia: Marco 234, você nunca saiu de lá. Marco 234, você nunca saiu de lá. Osmar fechou os olhos. Quando abriu, estava amanhecendo. Ele estava parado no acostamento, no Marco 234. A cabine cheirava a ferrugem. O relógio do painel piscava 2h40. E no banco do passageiro, um capuz. Seco, empoeirado, mas quente. Como se alguém tivesse acabado de sair dali. Essa história não aconteceu de verdade, mas poderia ter acontecido com você. História 4. O rastro de sangue no asfalto seco. O asfalto seco daquela madrugada parecia ter engolido a chuva da noite anterior como uma serpente faminta. Não havia umidade, mas o ar carregava um cheiro metálico, algo entre ferrugem e arrependimento.
Eu cruzava a BR-364, um trecho deserto no coração do estado, onde nem a lua se atrevia ou a olhar por muito tempo. O caminhão rugia como um bicho velho e resistente. Cada quilômetro parecia arrastar comigo o peso de memórias que eu tentava esquecer. A estrada era uma linha reta desenhada por algum deus distraído. Mas naquela noite, ela decidiu se curvar. Foi quando vi uma mancha no chão, espessa e escura. Não era óleo, nem sombra. Era sangue. Um rastro longo, torto, quase artístico. Parecia ter sido arrastado como quem leva um segredo pesado para longe. Bem longe. Diminuí a marcha. O barulho do motor desacelerando soava como um coração cansado. Olhei para os lados. Nenhuma luz. Nenhuma alma viva. Só o rastro. E uma sensação de que algo estava prestes a se repetir. Continuei. 15 minutos depois, outro rastro. Mesma espessura. Mesma direção. Como se alguém estivesse me testando. Como se a estrada tivesse decidido brincar de novo com a minha sanidade. Liguei o rádio para espantar o silêncio, mas só ouvi estática. Uma voz quase surgia, sussurrando entre os ruídos, como se o vento estivesse tentando me dizer algo que minha mente não queria escutar. À frente, algo brilhou. Não era farol. Era um reflexo baixo, molhado. Mais sangue. E dessa vez, um sapato. Um único tênis branco. Sujo, ensanguentado. Abandonei o rádio. Desliguei o som. Só o caminhão respirava agora, entre as pausas dos meus próprios suspiros. Me obriguei a seguir. A estrada era minha rotina. Mas naquela noite, era como se eu tivesse sido convocado para algo que nem mesmo os vivos sabiam nomear. E então, o barulho. Um baque seco na lateral do caminhão. Como se algo tivesse se pendurado na lataria. Olhei pelo retrovisor e, por um segundo, vi o impossível. Mãos. 2 mãos magras, sujas, se agarrando ao metal. E uma cabeça. Careca, retorcida, de olhos tão fundos que pareciam buracos escavados no escuro. Pisei fundo. O caminhão disparou. O corpo se soltou ou desapareceu. Não sei. O coração martelava, como se quisesse sair pela garganta. E então, o rádio ligou sozinho. E lá estava a voz. Clara, sussurrada. Ele só quer carona. Só até o próximo velório. Desliguei o rádio com um tapa. Quase perdi o controle da direção. Mas o rastro continuava. Sangue novo. Fresco. Brilhando sob os faróis. Foi então que percebi. O rastro não estava na estrada. Estava me seguindo. Escorria pela traseira do caminhão, como tinta de um quadro doentio. Desci. Tremia. A lanterna revelou o impensável. Marcas de garras arranhando a carroceria. Gotas espessas pingando do fundo. E o cheiro, meu Deus, o cheiro. De carne úmida, de medo condensado. Abri o compartimento de carga. Vazio. Mas a porta estava trancada por dentro. Voltei para a cabine. Liguei o motor, como quem tenta acordar de um pesadelo. A estrada, agora, não parecia mais longa. Parecia infinita. Como se girasse em círculos embaixo de mim. Como se estivesse presa em um loop, como uma maldição que se repete, até que alguém tenha coragem de sair da rota. Eu não saí. Fui seguindo. Quilômetro após quilômetro. Até ver, à frente, o mesmo sapato, o mesmo rastro, a mesma curva. E o rádio. Sussurrando a mesma frase. Ele só quer carona. Só até o próximo velório. Hoje, faz 3 dias que não consigo parar. O tanque está quase vazio, mas o motor não desliga. O GPS só mostra um traço vermelho, sangrando no mapa. Toda vez que tento sair, a porta trava. Toda vez que tento dormir, vejo a cabeça na janela. A estrada não termina. Eu sou o velório. E o próximo é você. Essa história não aconteceu de verdade. Mas poderia ter acontecido com você. História 5. O homem à beira da estrada. Ele era caminhoneiro há quase 30 anos. Conhecia cada curva, cada buraco, cada sombra projetada pelas árvores deformadas ao longo da BR-163. Mas naquela noite,
Naquela noite, a estrada parecia diferente. A chuva fina caía, como um véu frio e insistente, embaçando o vidro e embaralhando as luzes dos postes, que piscavam como olhos cansados, tentando se manter abertos. E foi então que ele viu. À beira da estrada, parado, um homem. Não acenava, não fazia sinal. Estava simplesmente ali, imóvel, como uma estátua esquecida, envolta na névoa, vestindo um casaco escuro que parecia absorver a própria luz. O caminhoneiro diminuiu a velocidade. O instinto dizia para seguir em frente, mas alguma coisa, um fio invisível, talvez, puxava o volante, inclinando o caminhão suavemente para o acostamento. Ele abriu a janela. "Tá tudo bem, amigo?" perguntou, a voz engolida pela chuva. O homem virou lentamente a cabeça. Os olhos eram duas órbitas fundas, tão escuras quanto a própria noite. "Você pode me levar?" perguntou com uma voz que mais parecia o vento assobiando entre as frestas do caminhão. O caminhoneiro hesitou, mas talvez pela solidão, ou talvez por aquele mesmo fio invisível, destravou a porta. O homem subiu, sentou no banco do carona sem dizer mais nada. O cheiro que o acompanhava era estranho. Uma mistura de terra molhada com ferrugem. E alguma coisa mais, difícil de identificar, mas incômoda, como sangue seco esquecido num porão. Eles seguiram viagem em silêncio. O caminhoneiro tentava puxar conversa, mas o homem só respondia com monossílabos. Os minutos passaram, e o relógio digital no painel parecia travado, como se o tempo tivesse esquecido de existir naquela estrada encharcada. Até que, depois de alguns quilômetros, o homem falou: "Pode me deixar aqui?" Sem questionar, o caminhoneiro encostou no acostamento. O homem desceu sem agradecer, sem olhar para trás, e desapareceu na neblina como se fosse parte dela. Confuso, o caminhoneiro seguiu viagem. E foi então que olhou pelo retrovisor. O banco do carona estava seco, impecavelmente seco. Não havia marcas, nem pegadas, nem sequer um rastro de umidade, mesmo com a chuva que encharcava o asfalto. O caminhoneiro gelou. Sentiu o sangue se esvair das extremidades, enquanto a mão apertava o volante com força. Acelerou. Horas depois, ao parar num posto para abastecer e tentar entender o que havia acontecido, contou a história ao frentista, ainda pálido. O homem sorriu de canto e respondeu: "Esse trecho? Ah, já ouviram falar de um caminhoneiro que morreu aí, anos atrás, atropelado quando tentava pegar carona numa noite de chuva. Igualzinha a essa." O caminhoneiro não respondeu. Nem precisou. Olhou para o banco do carona, respirou fundo e, pela primeira vez em anos, sentiu medo de verdade. Essa história não aconteceu de verdade, mas poderia ter acontecido com você. Eu sou o Victor, e esse é o Durma Se Você For Capaz. E se você quiser continuar ouvindo histórias como essa, clica no vídeo que está aparecendo aqui na tela.